Oi, gente! Eu sou a Priscila, sejam muito bem-vindos ao canal. Sim, eu estou deitada com preguiça. Ok. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso quadro de Hogwarts, uma história. Com uma biografia de hoje, quem? De um cara que eu particularmente sou apaixonada por ele, que é Severus Snape. Sim, eu sou louca por ser apaixonada por ele. Porque todo mundo, no geral, odeia Severus Snape. Depois começa a gostar quando descobre que ele era bom, mas mesmo assim odeia, porque ele era muito nojento. Mas eu amo ele. Fazer o que? A vida. A gente se apaixona pelas pessoas erradas às vezes, né? Então, galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, de compartilhar pra gente poder crescer e de dar aquele like, que me ajuda muito. Tá bom? Bora lá? Bora começar? Sim, eu estou com a minha colinha. Severus Snape, estou com o flash ligado na minha cara, está encandeando aqui e empenhando no caderno, mas vai dar certo. É o tempo que você tem aí pra já curtir o vídeo, tá bom? Deixa teu comentário também, à vontade. Bora lá. Snape. Gente, eu não tô lembrando nada aqui, sério, velho. Tô lembrando como é que eu comecei essa biografia. Ele nasceu dia 9 de quê? 9 de janeiro de 1960 e morreu em 1998. Com 30 e quantos anos, meu Deus? Deixa eu ver aqui, 38 anos. Ou seja, ele não era tão velho, gente. O ator tinha 50 anos, eu acho, quando interpretou Snape, ou foi quando faleceu. Não me recordo. Enfim, só sei que o Snape em si morreu com 38 anos. Então ele iniciou lá, tipo, com o quê? Esses meninos iniciaram com 11 e acabaram com 17, então foram 6 anos. Então ele começou com 32 anos lá na Pedra Filosofal, certo? Snape, ele é professor de porções de Hogwarts. Posteriormente ele vira professor de defesa contra as artes das trevas, que sempre foi o sonho dele. Pra quem não lembra, pra quem não sabe, Severus Snape foi um dos melhores amigos de Lilian, que é a mãe de Tiago, que é a mãe de Harry. Desde muito novinho ele foi apaixonado por Lilian e sofreu bullying na escola por Tiago e Sirius, que eram muito idiotas. Tipo, muito idiotas. Tipo, quando eu paro pra ver quem era Tiago, depois eu presto atenção, tipo, o cara mudou, ele ficou um bruxão da molesta. Muito massa. Mas, tipo, no tempo de escola ele era muito nojento, tipo, muito nojento. Ele fazia bullying com o pessoal e tal. E Snape sofria muito com esse lance do bullying, até que ele acabou se aproximando das pessoas erradas e posteriormente acabou virando um comensal da morte. E virando lá pra o lado de Voldemort, né? E é isso aí. Só que uma coisa que só descobre no final da história, certo? É que o Snape, na verdade, estava trabalhando como testemunha como tipo espião, um espião duplo pra alvo. Por quê? Porque Snape sempre foi apaixonado por Lilian. Em algum momento da vida dele, Lilian já estava casada com Tiago, já tinha Harry Potter. Ele ouviu uma profecia que nasceria um garoto, dia tal, que eu esqueci, setembro, se não me engano, esqueci a data de nascimento de Harry. E esse garoto seria capaz de destruir e poderia matar Voldemort. E aí ele fez o quê? Foi correndo contra Voldemort. E aí ele descobriu que o garoto em questão, que nasceria nesse... Que mentira, ele não tinha Harry Potter ainda. Que o garoto em questão, que nasceria nessa época, teriam duas pessoas que nasceram nessa época. Harry Potter, o filho de Lily e de Tiago, e Neville Longbottom. E Voldemort mandou Bellatrix se certificar de que Longbottom não teria talvez uma boa educação, mandou matar, ela torturou, até enlouquecer os pais de Neville Longbottom. E ele foi pessoalmente, e ele começou a procurar pessoalmente os Potter, né? Então o Snape percebeu na mesma hora que tinha feito a maior cagada, porque ele entregou basicamente a família da mulher que ele amava nas mãos do pior bruxo das trevas que já tinha existido na face da Terra. E aí o que acontece? Ele vai pra alvo, desesperado, pedir pra que ele proteja os Potter. E aí, alvo fala que protege, caso ele queira passar a ser testemunha dupla. Testemunha não, gente. Espião. Pra ele,
lá junto com os Comensais da Morte. Ou seja, tudo que Voldemort tramasse, ele diria algo pra ele tentar uma defesa pelo lado da escola e pelo lado do bem. E com a Ordem da Fênix, né? Então ele virou que um espião. Tudo que acontecia lá junto com os Comensais da Morte, ele dava um jeito de contar pra Ordem da Fênix poder se preparar uma defesa a favor do mundo bruxo e dos trouxas também, que Voldemort particularmente odiava. E, tipo, ele correu um perigo horrivelmente péssimo, porque se Voldemort sonhasse com isso aí, ele tava muito ferrado, muito ferrado. E aí ele foi muito corajoso pelo amor que ele sentia a Lilia, que não adiantou de muita coisa, porque Voldemort encontrou Lilia, devido à traição de Pedro Pettigrew, sei lá, e matou Lilia e Tiago, e aí o garoto sobreviveu. E tá acontecendo aquele lance todo, de Voldemort ficou meio sumido e tal. E aí, Alvo comentou com o Snape que se ele realmente amasse Lilia, como ele dizia que amava, embora ela tivesse morrido, então ele teria que proteger a criança. Porque era o que ela pediria a ele, se ela pudesse pedir a ele. E aí, ele promete que vai proteger Harry Potter, mas que ninguém nunca vai poder saber que ele está protegendo o garoto. Ninguém nunca vai poder saber que ele se importa com o garoto. E ninguém nunca poderia saber que ele foi apaixonado por Lilia. Ou seja, ninguém nunca poderia saber que ele tinha um lado bom. Todo mundo tinha que ver ele como demônio, que todo mundo via ele. E aí, vamos lá. As participações dele na produção de Harry. No primeiro filme e livro também. Ele salvou a vida de Harry no jogo de quadribol, quando King Harry estava amaldiçoando a vassoura de Harry. Ele fez um contrafeitiço pra vassoura não ficar lá doidona e Harry não cair da vassoura. Só que todo mundo achava que ele estava enfeitiçando a vassoura, porque, enfim, todo mundo achava que o cara era o pior demônio da face da Terra. Outra coisa, ele decide apitar a próxima partida. Todo mundo achava que era pra ter certeza de que o time de Sonserina ganharia, porém, na verdade, era pra garantir que a vassoura de Harry não seria enfeitiçada novamente. E claro também que ele daria vantagens pra Sonserina, porque enfim, ele era o dedo da casa, né? Ele era humano. E ele é quem faz um dos desafios, certo? Que era o desafio das porções, pra impedir de alguém chegar à Pedra Filosofal. E no segundo, ele aproveitou o duelo que o professor... Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, que era um famosinho lá. Que tava como professor de defesa contra as artes das trevas. Aproveitou o duelo que ele arrumou pra ensinar alguns feitiços a Harry que seriam muito úteis posteriormente, que ele sabia que ele precisaria. Só que ele não podia chegar pra ele e dizer: Harry, eu vou te ensinar os feitiços. Primeiro, porque ele queria que Harry achasse que ele odiava ele. Segundo, porque ele tinha que ser visto como o cara do mal. E terceiro, porque, enfim, ele é Snape e era orgulhoso pra cacete. Então, ele ajudou no duelo e mostrou vários feitiços que, posteriormente, praticamente salvaram a vida de Harry. Na segunda, ele não teve tanta participação, foi mais ou menos isso aí mesmo. No terceiro filme, Snape ajuda Lupin, mesmo sem gostar dele. Ele odiava o cara, porque, enfim, ele também fazia bullying com o Snape quando se juntava com o Tiago Potter, porque todo mundo que se juntava com o Tiago Potter virava o ruim, menos Lilian, porque ele era perfeitinha. Mas, enfim, Tiago era uma péssima companhia pra todo mundo. Ele ajudou Lupin com uma porção que ajudou ele a não se transformar em lobisomem nas noites de lua cheia. E as pessoas achavam que ele estava envenenando o Lupin, porque, enfim, né? Era Snape. No quarto, ele foi enviado em missão para ajudar aos Comensais da Morte. Porém, ele foi enviado, sim, em missão pelo próprio alvo, basicamente. Porque foi tudo combinado aquilo ali. Ele queria saber quais eram os novos planos de Voldemort e aproveitou para mandar Snape, que era seu espião duplo, para saber os planos do cara lá. No quinto, Severo, ele tenta ensinar Harry a proteger a sua mente, porém o garoto meio que invade não, né? Mas ele chega na sala antes, um certo dia ele chega na sala antes de Snape e acaba botando uma lembrança dele na penseira. E aí ele vê uma das piores cenas da vida de Snape, que foi quando ele se estressou e falou uma bosta muito bostada pra Lilian, que era o amor da vida dele, mãe de Tiago, que ele chama ela de sangue ruim, se não me engano, alguma coisa do tipo, que eram algumas das piores ofensas para quem eram nascidos trouxas, ou seja, para quem nascia em famílias que não eram de sangue puro, que não eram bruxos. E aí ele ofende Lilia, porque ele tá muito chateado e tal,
e é a pior lembrança que ele tem e a lembrança que Harry vê, se eu não me engano é essa lembrança. E a Snape fica muito puto com ele e diz que não vai mais ensinar nada pra ele, que ele é um garoto arrogante, metido que nem o pai dele e tal, tem uma confusão na bexiga e é isso aí. Porém, ele se nega a ajudar Dolores a torturar Harry. Ele, quando Dolores está dando uns feitiços, uns porções lá pra ele falar a verdade, pra saber sobre alvos, só que Snape está alterando a porção e ele se nega a torturar o garoto. Embora todo mundo tenha certeza que ele iria torturar, todo mundo fica surpreendido quando ele não aceita. E quando ele diz que não vai mais ajudar com os feitiços e tal, com as porções. E quando Harry acha que vão capturar Sirius, ele conta isso pra Snape, e Snape entende, mas ele finge que não se importa, mas automaticamente, tipo, ele manda um aviso pra Ordem da Fênix informando que eles vão capturar que eles vão capturar Black, que possivelmente Harry vai tentar impedir, tanto que Harry vai lá pra o duelo e tal, na verdade era tudo uma armação. A Ordem da Fênix se mete junto com os comensais e aí nisso tudo o Black acaba morrendo. E o Harry culpa Snape porque ele disse que eles não avisaram, que ele não avisou a eles, ele podia ter avisado e tal e tal e tal. E ele fica muito puto com o Snape porque ele acha que ele não deu a atenção que deveria e por causa disso o Black morreu, só que na verdade o Severo, ele avisou assim que soube, só que ele não contou pra ninguém que tinha avisado, mas a Ordem da Fênix sabia de tudo desde o início e na verdade é o próprio Harry que foi enganado porque Voldemort percebeu a ligação que tinha com a mente dele e aí usou isso pra enganar o garoto e ele acabou culpando o Severo por não entender o que estava acontecendo naquela situação. No 6, ele fez ele promete proteger Malfoy na tentativa de matar Alvo. E ele acaba matando Alvo, mas por pedido do próprio Alvo. Tipo, quando ele mata Alvo, a escola se revela totalmente contra ele. Já não eram muito fãs dele, né? Mas a escola se volta totalmente contra ele. E... porque, tipo, ele matou o diretor da escola. E o único cara que você sabe quem, no caso, que Voldemort tinha medo. Só que, na verdade, tudo isso tinha sido um plano dele e de Alvo, porque Alvo já estava meio que condenado à morte devido a um feitiço do anel que ele colocou no dedo, que era uma das relíquias da morte. Não, uma das relíquias não. Uma das Horcrux, desculpa. E aí ele foi enfeitiçado, já tinha pouco mais de um ano de vida. E aí Alvo sabia que os comensais iriam lá, queriam torturá-lo até a morte. Então, tipo, ele pediu pra Severo matá-lo logo, porque antes Severo do que alguém torturar ele antes de matar. Então, por isso que Severo mata ele, era tudo um plano, e depois Harry descobre isso só no final da história. Que, na verdade, não foi por ruindade, foi um plano. Ele assume... isso, no livro, no último filme, no 7 já, ele... antes de matar Alvo, ele promete a ele que vai proteger os alunos da escola. Então, ele assume a escola como diretor da escola. Todo mundo odiando ele, detestando ele. Mas ele fica como protetor da escola, porque os comensais da morte estão trabalhando lá, alguns deles, e sabiam que ia ser, tipo, um inferno na escola, né? Tipo, se deixasse somente nas mãos dos comensais. Só que aí ele vai, assume a diretoria da escola, que todo mundo achava que era porque ele queria o poder e tal, só que na verdade só estava tentando proteger a escola dos comensais da morte. Ele falava com o retrato de Alvo ainda para pedir conselhos, mesmo depois que Alvo tinha morrido. Então, ele ainda, mesmo depois de morto, Alvo ainda passava informações para ele. E ele ainda seguia as instruções de Alvo. E Snape, ele usa o patrono dele, que era igual ao de Lilian, para levar a espada de Grifinória, de Gryffindor, sei lá, pra Harry, para ajudar ele a matar a destruir as Horcrux. Ele esconde a espada em um lugar que Harry consiga achar e faz ele achar com o patrono. Só que ninguém sabe em si como é que aconteceu aquilo ali, até que ele mostre na penseira, ele vê lá que foi realmente Snape que fez isso. E ele sabe voar, que ele aprendeu com o nome dele, meu Deus do céu, Voldemort. Ele é um dos poucos bruxos que sabe voar. Sem precisar de vassoura, né, tá? Vassoura todo mundo sabe. Quase todos eles sabem.
E Severo não conta que Harry é o dono da varinha e morre por causa disso. O Voldemort, Snape morre por Voldemort porque achava que ele era o senhor, era o dono da varinha das varinhas, sendo que na verdade o dono era Malfoy. E ele achou que, tipo, por ele ter... Aliás, o dono era alvo e como Malfoy desarmou o alvo, deveria ser Malfoy. Só que como Severo mata alvo, Voldemort acaba achando que Snape é o dono da varinha das varinhas. Porque a varinha das varinhas pertencia àquele que desarmasse o dono atual. Então, no meio disso aí, ele acabou achando, tipo, ele matou ele, então tá, ele é o dono da varinha das varinhas. Sendo que, na verdade, quem desarmou o alvo não foi Severo, foi Malfoy. E Harry desarma Malfoy. Então, o dono da varinha das varinhas era Harry e não Snape e nem Malfoy. Só que ele não conta isso, mesmo sabendo, ele morre e protege o garoto mais uma vez. Por isso que eu amo aquele cara, porque ele é muito corajoso. E não importa se ele fazia bullying com os alunos, ele sofreu bullying. Quer dizer, mentira, gente, isso é muito feio, o bullying é muito feio. E ele devia ter pagado por isso, ele pagou por isso, né? Mas ele continua sendo um amor. E é sobre isso, meus amores. Esse é o vídeo de hoje, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de compartilhar pra gente poder crescer. Um beijão e até a próxima.